rapidamente deixar aberto, no livro de Josué, capítulo 14. Esse é um dos textos que o pastor vai pregar mais de uma vez, né? E eu quero pensar nesse texto. Eu fiz algumas adaptações para ele, no tema que vieram para a aniversário da igreja de Sião, e eu quero compartilhar com os irmãos. O tema que o pastor hoje está pregando lá, a irmã José com certeza trabalhou nesse assunto também, hoje que ela foi oradora de manhã no aniversário da igreja, e ontem foi uma bênção cultural, foi a exultação da primeira aniversário do Campo Grande, foi uma maravilha, louvando a Deus, terminaram a São Jerusalém, e foi uma coisa maravilhosa poder estar naquele lugar com os irmãos. E eu pude falar ali naquela igreja. E quero passar com os irmãos esse texto em Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, abre sua Bíblia, deixa aberto, eu vou ler rapidamente. Chegaram os filhos de Judá, Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de seus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em servir ao Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, e 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste, e lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para desapostar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron como herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, porque me deu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem dos anaquins, e a terra repousou da guerra. Amados irmãos, esse texto já me trouxe muitas reflexões sobre ele. Eu quero rapidamente pensar com você nesta noite, vivendo a fidelidade e o amor do Senhor. Vivendo a fidelidade e o amor do Senhor. Como nós às vezes olhamos, em nossas vidas, eu já tenho dito isso muitas vezes na nossa igreja, a falta de paciência das pessoas diante da dificuldade. Em meus problemas que surgem, logo vem a falta de paciência. E o povo, logo no primeiro embate que tem, na primeira dificuldade que tem, recua e já não quer mais avançar. Deus é fiel, Deus sempre é fiel, mas nós não permanecemos nessa fidelidade. Mas Deus, Ele cumpre tudo que promete. E aqui está este homem de Deus, revogando ali, né? Ele está pedindo que aquilo que lhe foi prometido seja cumprido. Interessante é que passa muito tempo até que Caleb possa se apresentar diante de Josué e ele possa ali reivindicar aquela terra que o Senhor prometeu, né? Diferente daqueles pregadores loucos que a gente tem para hoje, né? Que fazem verdadeiras colocações complicadas diante de Deus, né? O pessoal diz que Deus tem que dar tudo e obriga, quase obrigando Deus a fazer. Quem é homem obrigado a fazer alguma coisa, né? Mas ali está alguém falando algo que Deus prometeu. Ele está reivindicando diante do Senhor com tranquilidade, porque não era para ele, era promessa para ele e para o povo de Deus, aquela terra que ali se apresentava. Mas imagine, os irmãos, né? Eu já aprendi isso algumas vezes na igreja aqui. A gente não tem paciência para esperar nem uma semana os problemas que vêm diante de nós, sim ou não? O povo começa a ter uma dificuldade, não tem mais paciência. Você chega às vezes a Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua bênção. Bom, Deus te deu a bênção, você está feliz, você está contente, que recebeu a bênção do Senhor. Mas
Aí acontece um problema qualquer no meio do caminho, você vai assim, Deus não está agindo, Deus esqueceu de mim, então o problema não se. Por exemplo, a situação da minha esposa, já por 2 vezes lá, próxima à sala de cirurgia e volta, não operou. Deixa ela, relaxa, agradece a Deus. Estou contente já na igreja. Você chega diante de um médico meio louco, o cara se veste estranho, fala estranho, você conversa com ele, ele não sabe nada que está acontecendo no hospital, ele não sabe quem vai atendê-lo. Ah, não, está tudo certo. Aí quando chega lá na hora, não vai estar tudo certo, não, porque não tem anestesista. Cada dia uma história que acontece. Aí você vai dizer aqui, ô Deus, o Senhor não está agindo na minha vida? Não está dando livramento. Foi assim, deu livramento, né? Porque às vezes você está em determinadas situações e você parece que é ruim, que Deus não te atendeu, mas Ele te atendeu sim, Ele te deu livramento. Porque ele fala, não, um sujeito desse é muito complicado, pensamos orar diferente do médico, o médico perdeu aí a confiança dessa forma. Passam 45 anos e ele mesmo vai lá. Em 45 anos, muita gente abandonou aquela caminhada. Em 45 anos, muita gente passou a duvidar. E como isso acontece em nosso meio? A gente vê o pastor dizer, Deus não está agindo, irmãos. Porque Deus estabeleceu, as coisas que Deus firmou, elas acontecerão na sua vida. O Senhor prometeu que o Consolador estaria conosco. Ele está? O Senhor prometeu que Ele estaria sempre ao nosso lado. Ele está. Ele sempre nos abençoa. E quando o negócio parece que não tem jeito, Deus age. Aquele homem, apesar dos 45 anos que passaram-se, ele mantinha no seu coração viva, acesa, a chama daquela promessa que foi feita para ele há 45 anos atrás. Ele tinha 40 anos de idade. E agora, passaram-se mais 45, ele está com 85 anos. Aí você diz assim, aonde já está no fim da vida? Não espera mais nada, irmãos, nunca é tarde. O Senhor sempre abençoa as nossas vidas. Eu tenho dito que eu tenho planos para daqui a 5 anos, planos daqui a 10 anos, planos para daqui a 15 anos. Eu tenho dito que o dia que eu parar de sonhar, o dia que eu parar de acreditar, eu já comecei a morrer. O dia que você parar de sonhar na tua vida, você começou a morrer, porque você não tem mais expectativa. Aquele homem estava com 85 anos de idade. Uma das expressões mais lindas que eu vejo nesse texto aqui é quando ele faz uso da palavra no versículo 11, diz assim: eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é para o combate, para sair como para voltar. Que coisa! 85 anos. A gente às vezes olha algumas pessoas na igreja, desculpa falar assim com você, mas parece que já morreu sem ser deitado. É sério. É cara que já morreu sem ser deitado. Tu olha para a cara do sujeito, é um desânimo terrível. E eu tenho que dizer assim, não quero não, dá tristeza, dá dó. Se eu dar a palavra boa para falar, porque senão contamina. Tem gente que é tão desanimado, é tão triste, tão aborrecido, que ficar perto de gente assim acaba com o teu dia. Acaba literalmente com o teu dia. Agora a gente encontra um cidadão de 85 anos, que já não está nem mais na terceira idade, já está na 4ª idade aqui, expressando de uma forma firme: eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Ele está dizendo quando eu tinha 40 anos. Isso passaram-se 45 anos. Olha, você que está aí meio desanimado com a vida, você que está aí meio chororô, meio brocochô aí, você que está devagarzinho, quase parando aí, lê esse texto na sua vida. Lê esse texto. E depois envergonhado diante de Deus: Senhor, me perdoa, porque olha a minha idade, Senhor, e eu estou assim meio desanimado, meio fraco, eu não estou, olha, só 45 anos, e não aconteceu nada, não se falou mais no assunto não, o assunto ficou ali, mas na memória dele, ficou a promessa do Senhor, a promessa através de Moisés: essa terra será dada a vocês. E não foram poucas as
80. A mulher vai com 80, né? A mulher já vai fazendo 80. Maria, vamos fazer bem. Chega mais perto. Maria, quantos anos mesmo? Verdade. 85. Olha o João, Valéria. 85. Graças a Deus. Né? Mas eu fico pensando assim, irmãos. Eu olho para essas pessoas, aí a gente está saindo agora de um quadro quase pneumonia. Sofreu bastante enfermidade. A irmã aí está ali com alguns problemas de saúde, né? Bastante dificuldade. Mas essas pessoas chegam sempre na igreja. E vem louvar a Deus. Elas querem participar do culto, estar ativos diante de Deus. Eu fico olhando e não fico envergonhado. Porque às vezes eu olho pessoas jovens, cheias de vigor, cheias de disposição, e não vem na igreja. E não faz a obra de Deus. Eu olho para aquele homem de 85 anos e poderia usar isso como argumento. Mas eu já estou velho, eu não espero mais nada da vida não. Eu já dei o que eu tinha que dar, agora eu quero sombra e água fresca. Já tem jeito, irmãos. E aqui não é o nosso lugar de descanso. Não é não. Aqui é lugar de trabalho, e a gente tem que pedir a Deus ânimo e vigor para prosseguir, seguir em frente, fazendo a obra do Senhor. E outro fator, nós temos aqui nesse texto, e era contra essa manifestação do poder de Deus, de alguém que duvidaria dessa fidelidade do Senhor para ele. As pessoas não só voltam. E como eu disse, como tem gente que é complicado e problemático dentro de nós. Tem gente que é mensageiro de coisa ruim. É mensageiro de problema, não tem coisa boa para falar não, só tem coisa ruim, só tem dificuldade, só vem dificuldade em tudo. Naquele tempo, 45 anos atrás, eles espiam a terra, e quando ele chega para dar um relatório, eles anunciam que o povo vai não, quando ele chega lá, o ciclo está lá. Não, lá é terra dos anaquins, eles são gigantes, eles são muito fortes. E a gente encontra tanta gente assim, né? As pessoas sofrem para dificuldade, focam para problema. A gente vê a nossa igreja envolvida em missões agora aqui, R$1.202, antes de coisa da memória, que resta para a nossa campanha de missões. Aí será que a gente consegue? Consegue! Porque se você fizer a sua parte, a gente consegue. Mas se a gente fazer, mas é muito. Irmãos, quantos irmãos estão na graça de Deus sobre isso hoje? Participando ativamente, fala para mim. 6 irmãos. Tem 10 matriculados. Tem 10 matriculados. Tem 6. Quanto é que as irmãs fizeram já até agora? 1.400. Não, 1.306. 400 é já o excesso. Não é? Só. Fora do tempo que a gente deu para ajudar. Ah, já está no ano ainda? Não, eu acho que ela faz pra gente. Tá bom, tá certo, cara. Se um ou outro ajudou, seu companheiro não se esforça, mas nem precisava, porque elas também já avançaram. Qual é a irmã mais nova na classe da irmã também? De idade assim. A média de idade na classe. 50 anos, talvez? Por aí, né? Daí para cima. E aí vai chegar até os 80, né? Quase 90. Aí a gente olha esse tipo de gente trabalhando na igreja, e irmãs, com 6 irmãs trabalhando, fazendo bazar, fazendo uma coisa ou outra, e me faz um algo já alcançado de R$2.306, se eu não estou errado. Falta ainda. Se não fosse a bondade e a misericórdia pelo trabalho de ajuda que as irmãs fizeram, seriam R$2.506, por 200 elas já voaram para outra classe. 6 irmãs. Aí eu digo para você que tem a classe maior, eu digo para você que trabalha, tem tanta coisa para fazer, você não tem vergonha não? É sério, irmão. É sério. 6 irmãs já. Levando isso aí, ó, R$12.306. Cobra a campanha tem mais 12 mil. A gente olha algumas pessoas que já estão vivendo encostado, desejando que o mundo acabe em barranco, para morrer encostado, sentado. Eu acho que tem gente que o mundo acabe em cama, para morrer deitado, sem estar fazendo nada. É sério. Aí encontra um cidadão desse, poder afirmar isso, estou aqui. Aí vem o outro.
de gente que começou a olhar o tamanho do gigante. Mas ele sabia que Deus dele era muito maior. Olha, deixa eu ver se eu estou cancelado assim. Pode dizer assim. Você tem problema? Você tem problema? Agora diz assim para a pessoa: o teu Deus é muito maior. Ele é maior. Quantas vezes a gente se sente pequenininho, se sente fraquinho, a gente olha as coisas de nós, irmãos, voltemos para Deus. Ele é tremendo, ele é muito maior. Eu estou falando para pessoas que já passaram dificuldades na vida, enfrentaram grandes problemas, mas clamaram ao Senhor e o Senhor os abençoou. E mais, ele teria contra ele, naquela empreitada, de se manter fiel diante do Senhor. Ele teria também aquelas pessoas que vinham reclamando de tudo. Olha o texto, né? Olha o texto lá. Quando ele vai falando diante daquelas pessoas, muitos subiram com esse olho. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram um pouco. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Tem gente que parece ter esse dom de deixar o pessoal meio alvoroçado no seu coração. Eu gosto de gente que chega e fala assim: não tem, porque o Senhor é forte. A gente, quando olha a palavra de Deus, o profeta Isaías traz isso para a gente: não temas, esforça-te, Deus é contigo. Ele conhecia Josué de perto. Se você ler lá nos primeiros capítulos do livro de Josué, você vai ver lá: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. É desse tipo de palavra que a gente precisa. Mas tem gente que parece que vê o problema e enxerga na frente, esquece a mãe de Deus, esquece outras coisas, esquece as bênçãos de Deus. Eu fico assim abismado. Por quê? Coisas boas, as grandes maravilhas, os grandes feitos de Deus na tua vida e na vida da igreja, eu não vejo a gente fazer muita propaganda não, mas coisa ruim lá na frente do povo. O povo na volta. É rápido, sabe? É rápido. Mas as coisas boas, a gente viu o pessoal compartilhando, né? Nós vamos ter o culto agora, o culto de gratidão que a gente sempre faz nas quartas-feiras, uma quarta-feira no mês, vamos fazê-lo. E aí eu venho aqui para a igreja, eu vejo alguns poucos irmãos virem para a igreja agradecer a Deus as bênçãos que são recebidas por eles. Mas eu vejo um monte de gente lamingando, reclamando, lamuriando, tantas coisas, e a gente vê: cadê esse povo para guardar a bênção de Deus? Cadê o povo para fortalecer o irmão? Olha, o que o meu Deus fez comigo, eu tenho que contar para todos vocês. Cadê o povo para isso? E eu sei que faz, mas por que a gente faz isso? Aquele povo vivia um período de sequência. Moisés livra o povo lá do cativeiro. Na sequência, Josué derruba as muralhas de Jericó. O povo acostumado a grandes feitos. Aí chega diante de uma terra que já está prometida e está o povo reclamando, murmurando. Pelo amor de Deus. É sério. Isso tudo é bom. Tudo são fatores que podemos desanimar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim em nossas vidas. Nós esquecemos as coisas. Ou focamos apenas nos problemas. Mas o que aquele homem fez? O que ele fez? Ele vai com firmeza. Ele despreza todos os fatores contra. E ele chega diante de Josué, com 85 anos de idade, cheio de moral, cheio de autoridade. Ele diz assim: olha, eu quero. E eu vou conseguir, porque é a promessa de Deus. Eu quero e eu vou conseguir, porque é a promessa de Deus. Josué olha para ele, e Josué sabia que ia experimentar a bênção de Deus, porque lá atrás Josué vai rodear aquela muralha de Jericó até que ela cai no chão, e ele olha para seu amigo Caleb e diz assim: Caleb, você tem Caleb. Que coisa boa é olhar para alguém que, passado todos os anos, não deixou que a sua fé se apagasse, não deixou de ter perseverança, não deixou de acreditar, não deixou de confiar, não deu ouvido a coisa alguma. E aí o texto nos traz essa maravilha que eu entendo que é no final, né? Versículo 3:
Então Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, obedeceu herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Amados irmãos, aquele homem viu se cumprir na vida dele a fidelidade, o amor do Senhor, porque ele esperou, não desanimou, ele confiou, sabia o tamanho de seu Deus, ele tinha fé, ele se firmava na palavra do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você pensou? Há quanto tempo Satanás tem batido a tua porta? Há quanto tempo Satanás tem tocado em pessoas à sua volta? Já tem 45 anos? Não? Não se consola com o salário de vida. Passou 45 anos, ele chegou lá, mas ele não desistiu. Ele permaneceu. Ele era fiel ao Senhor. As dificuldades que se aproximaram dele não foram suficientes para apagar a certeza que ele tinha no coração que a promessa e o amor do Senhor se cumpriram na vida. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Já Deus está mandando dizer para você. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto tempo você tem passado por alguma dificuldade, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus de Caleb, ele está aqui hoje no nosso coração. Ele está vivo, ele é atuante, ele é tremendo e ele pode abençoar você. O que ele quer que você faça hoje? É o que nós devemos muito fazer: debruçar, chorar, reclamar, se prostrar, mas levantar com atitude diante do Senhor e dizendo assim: eu creio na promessa de Deus, há de se cumprir. Eu sei que o meu Deus vai abençoar. Eu quero ser pessoas. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos diante de Deus. Eu quero orar por você. Eu confesso a você que eu tinha um texto completamente diferente do que eu escutei no lugar. Coisas que Deus faz. Se eu pegar meus bolsos aqui, não tem nada a ver, mas só ler a primeira parte. Mas Deus me levou para essa direção. Então, eu quero para você que é cristão. Você está sofrendo, está passando aperto. Satanás está te perturbando. A coisa está feia para o teu lado. Aquele homem sofreu 45 anos ao lado de pessoas que desanimaram e desistiram. Muita gente abandonou a caminhada e pegou pelo caminho. Deus diz: ficaram pelo caminho, ficaram para trás. Talvez você já tenha visto muitas pessoas ficarem para trás, muitas pessoas desanimando o caminho das dificuldades, mas Deus não deixou que você desistisse, por isso você está aqui. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se o teu problema é grande, teu Deus é maior. Se o tempo passou, Deus está vendo, e hoje Ele está esperando você uma atitude de confiança. Eu quero orar por você. Talvez alguém tenha lhe apresentado alguns anaquins, alguns gigantes diante da tua face, mas esqueceram de mencionar os amigos. Talvez você olhe para o tamanho do monte e não queira subir até ele. Está vendo dificuldades, mas Caleb levantou-se com atitude e foi ao seu líder e ele disse: eu quero a terra que me foi prometida. Eu quero dizer para você que se você se levantar no teu lugar agora, em nome de Jesus, e disser para o Senhor: Senhor, me dê a promessa que o Senhor tem dito até a mim, Deus falando para você. Talvez você ainda não tenha recebido porque você desanimou, parou pelo caminho. Talvez você tenha perdido a sua fé, a sua confiança em Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Ele espera de você atitude de confiança. E se o teu problema é muito grande, meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo nessa hora, eu quero te convidar a se colocar de pé e dizer assim, nesse ato, nesse gesto: Senhor, eu me coloco de pé. Os meus problemas não me dobrarão. As dificuldades, o que tem contra mim, não me dobrarão, mas eu me ponho pé firme na esperança do Senhor cumprir a minha vida toda vez que eu prometeu. Então, se você passa por esse momento, eu te convido, põe assim para mim, diga assim: eu me coloco para Jesus. Amém. Mais alguém? Assim, Deus te abençoe. O negócio parece que é difícil, parece que está longe, parece que não vai chegar
eu não desanimei. E agora mesmo eu não desanimarei mais. Eu quero orar por você. Se é mais alguém, pode se colocar aqui. Eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha aí, quantas vezes aquelas pessoas devem ter olhado para a Caleb e devem ter dito para ele: Caleb, para de sonhar, já passou 45 anos, isso não é nós não, isso não é nosso não, mas eu imagino a cena, eu imagino a cena, meu pai, e Caleb respondendo para ele: eu acredito, meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele prometeu. Ele é fiel. E eu vou viver em fidelidade, amando ao Senhor. E mais ainda, porque eu sei que essa bênção vai chegar. Passado aquele momento, você sabe, ali está aquele homem feliz. E a cara daquelas pessoas olhando para Caleb. Os que ficaram para trás, os que duvidaram. Meu Deus, olha aí os meus irmãos. Tu conheces a vida de cada um deles. O Senhor trouxe esse da tua casa nesta noite. O Senhor sabe o que se passa nos seus corações. Talvez algumas coisas há de muito tempo. Talvez algumas lutas que tenham arrancado lágrimas de sangue. Talvez afrontas tremendas. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre essas vidas agora e abençoe esses irmãos poderosamente. Ó Deus, eu entrego em tuas mãos essas vidas. Eu entrego, Pai, porque eu confio no teu grande poder. Eu confio. E eu sei que os meus irmãos estarão te dando graças, meu Deus. Porque perseverando em ser fiéis, eles verão a fidelidade do Senhor. Deus, abençoe nesta vida das coisas. Poderosamente, Senhor. E com mais propriedade ainda, com mais conhecimento de causa, experimentando nas suas vidas a grande bênção do Senhor. Para a glória do teu nome, assim como agiu no coração de Caleb, mantenha viva a chama da promessa desses corações e estende para eles o teu favor, para que glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito bem, quarta-feira nós prosseguimos aqui com os nossos estudos de teologia, né? Nós vamos estar falando na quarta-feira agora sobre a inerrância da palavra de Deus. É o assunto quarta-feira. Primeiro eu contei erros? Não. Vamos falar isso quarta-feira. A inerrância da palavra de Deus. Semana passada foi o campo do Velho do Testamento. Agora a inerrância da palavra de Deus. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma ótima e abençoada semana. Foi muito bom estar com você. Jefferson, obrigado por ter conosco. Deus abençoe, sua esposa, Paulinho, meus irmãos. Não deixe chegar até a porta. Você deixa lá a porta lá, podem comprar por R$10, leve para a sua casa. Está lá no meu rádio, porque está falando bastante lá no carro essa semana. Você pode levar para a sua casa também. Ótima e abençoada semana para todos vocês. Até quarta-feira, se Deus